Olá, vamos então para a nossa aula de fato sobre Atos 2. Fiz aquela introdução toda na terceira aula. Se você não assistiu, vá lá e assista. É importante, porque lá eu começo a jogar uma lanterna, jogar uma luz nos pontos que você precisa olhar para entender o que aconteceu em Atos. Atos 2 é um texto extremamente importante para a igreja. Se a gente não entender o que acontece aqui no texto de Atos 2, se a gente não compreender corretamente todas as implicações teológicas que já vêm sendo anunciadas no Antigo Testamento e também por Jesus Cristo, a gente sai do propósito e isso pode tornar a nossa vida ministerial, a nossa vida como igreja estéril. Qual foi a luz que eu joguei para vocês? A luz de que, quando o Espírito de Deus se manifesta, entre outras coisas, mas a principal, a marca mais importante é que ele dá capacidade aos homens para se tornarem seus porta-vozes, que vem lá da palavra hebraica navi, que a gente traduz como profeta. Ok? Então, ele dá capacidade profética, ele faz capacitação profética. Há um tempo atrás, eu vi um pastor até relevante, dizer que evangelização, que evangelizar as nações, não é um dom. É uma ordenança e é um mandamento. Quando eu li aquela expressão do pastor, eu pensei, ela não está correta de acordo com a palavra. Evangelização é um mandamento? É. Ele está na grande comissão. Ele está lá na grande comissão. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só que essa ordenança, ela não pode ser cumprida sem capacitação especial. E aí, a gente sempre volta na pedra de toque, a gente sempre volta no texto-chave. Atos 1:8. Receberão poder, revestimento do Espírito Santo, e quando receberem, vão ser capazes de testemunhar de Jesus. A evangelização é exatamente esse ato de dar o testemunho, levar o testemunho de Jesus às pessoas que ainda não tiveram contato com ele. E isso só pode ser feito com capacitação. Senão Jesus não teria orientado os discípulos a fazerem isso, ele não teria orientado os apóstolos a fazerem isso. E aí, eu concordo com Craig Keener quando ele fala que boa parte das igrejas, se hoje o Espírito Santo fosse retirado da terra, não sentiriam falta dele. Continuariam fazendo o que estão fazendo no altar. Por quê? Porque existe uma má compreensão da importância do que começa a acontecer em Atos 2. O Espírito Santo de Deus, ele sempre trouxe capacitação para que outros possam falar dele. Falar as palavras dele. E aí, vale a pena resgatar o entendimento que a gente teve lá na aula 3, de que em Hebreus capítulo 1, o autor diz que no passado Deus falou pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho. E o Filho é uma mensagem. Jesus Cristo, ele é rei, ele é sumo sacerdote, ele é o Cordeiro, e ele é o profeta, e ele é a palavra. E isso é extremamente importante para nós entendermos. O que acontece aqui no Pentecostes? A gente vai trabalhando aos pouquinhos e aí daí a gente vai extraindo as ideias teológicas
que precisam ser solidificadas em nós. O texto começa lá no capítulo 2. Aliás, você se lembra que há uma preparação para o que acontece em Pentecostes, que é relatada lá em Atos 1. Depois que Jesus ascende aos céus, os apóstolos e todos os discípulos voltam para Jerusalém, vão para o cenáculo e vão orar. Passam períodos em oração, eles passam cerca de 10 dias em oração, né? Eles complementam o colégio apostólico, amém? Complementam o colégio apostólico com os 12, e aí acontece o evento de Pentecostes. O texto começa assim, Atos 2:1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. O que é o Pentecostes? O Pentecostes, ele acabou se tornando sinônimo de Espírito Santo. Então o que a gente faz, né? Muitas vezes você vê a pessoa falando, eu quero o Pentecostes, eu quero que o Pentecostes aconteça. Mas o Pentecostes aqui, ele não tem necessariamente, ou pelo menos de maneira primária, nada a ver com o revestimento do Espírito Santo. O Pentecoste, ele era chamado pelos judeus de festa da colheita. Ele, na verdade, tinha 2 propósitos. O evento de Pentecoste ele tem 2 propósitos. E esses propósitos a gente vai poder fazer uma leitura neotestamentária deles daqui a pouco, mas a ideia básica era essa. Primeira coisa, era uma festa das primeiras colheitas. Tá? Ela acontecia 50 dias após a Páscoa. Celebrava o começo das colheitas e celebrava também, comemorava o dia em que Moisés desceu do monte com a lei mosaica, com os 10 mandamentos. Essas eram as 2 celebrações da festa da colheita. Ela passou a se chamar Pentecoste, ela é descrita aqui em Lucas como Pentecostes, por quê? Porque ela acontecia 50 dias após a Páscoa. E Pentecostes é uma palavra hebraica, é uma palavra grega que significa exatamente 50 dias após. Então, na verdade, Lucas escrevendo em grego, entendeu? O nome da festa da colheita. Só que ela começou a ser chamada de Pentecostes porque todo mundo começou a falar grego. Se você não assistiu, por exemplo, às aulas introdutórias de Gálatas, vai lá nas aulas introdutórias que eu vou falar para você, por exemplo, sobre a plenitude dos tempos, que o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 4. O que é a plenitude dos tempos? A plenitude dos tempos a gente pode dizer, o mundo foi helenizado por Alexandre o Grande, ou seja, todo mundo começou a falar grego, a cultura grega se espalhou, tem um aspecto romano também, né, que eles começaram a construir estradas, infraestrutura, de modo que tudo quanto é estrada que eles construíam chegava a Roma, eles davam certa segurança nessas estradas, enfim. Mas basicamente isso. Quando houve a helenização do mundo, quando todo mundo começou a falar grego, quando o grego se tornou uma língua forte, uma língua influente no mundo conhecido, eles adotaram o termo Pentecostes para se referir a essa festa. Por quê? Porque é a festa dos 50 dias após a Páscoa. É uma festa importante. Em Levítico, a gente não vai ter tempo de ler, mas depois você lê Levítico 23, do 15 ao 21, depois lê Deuteronômio 16, do 9 ao 11, e você vai ver que ela era uma festa extremamente importante. Então, os judeus dispersos por todo o mundo, o povo hebreu, dispersos por todo o mundo conhecido, costumavam estar em Jerusalém para a celebração dessa festa. É por isso que você vai ver lá no versículo 5, falando que tinha judeus e homens piedosos de todas as nações debaixo do céu, vai falar o nome dessas nações, né? Vai falar o nome dessas pessoas, dos lugares de onde essas pessoas vieram. E o que eu quero que você entenda?
A festa de Pentecostes está ali, ela é um evento importante do judaísmo e todo mundo estava reunido lá por isso. Então, em primeira análise, Pentecoste não é sinônimo de derramamento do Espírito. Agora, acontece um evento nesse dia de Pentecostes, e aí, a partir desse evento de Pentecostes, nós vamos poder fazer uma leitura do texto, uma leitura teológica, para entender alguns aspectos que estão ligados, sim, ao significado do dia de Pentecostes. Então, vamos lá. Versículo de número 2 diz assim, ó. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Então preste atenção, não é que aconteceu um vento impetuoso. Aconteceu um som, eles ouviram um som, e esse som era parecido com o som de um vento impetuoso. E aí o texto continua. E encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Quando eu estou estudando esse texto, quando eu estou dando aula sobre esse texto, eu gosto de ir colocando luz sobre os motivos, tá? Então, aqui, tudo isso que está acontecendo aqui indica uma motivação, né? Tem um propósito. Toda a movimentação de Deus nesse lugar aqui tem um propósito. Então, o primeiro motivo que eu gosto de chamar a atenção é o fato de pessoas de todas as nações, né, judeus, né, o povo de Israel, que moravam em todos os cantos da terra, terem ido a Jerusalém. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo que eu gosto de trabalhar tem a ver com a ideia de que um dos motivos pelos quais existia a festa de Pentecostes era para marcar o início da colheita. Jesus Cristo, ele gostava muito de usar parábolas relacionadas à agricultura. Você vai ver em João capítulo 12, versículo 24, ele falando, por exemplo, que ele é a semente de trigo. Ele diz que a semente de trigo, se cair no chão e não morrer, fica sozinha, mas se morrer, gera muito fruto. Está falando de um processo de germinar, está falando da vida dele. Ele está explicando porque era necessário que ele morresse. Em Marcos capítulo 4, do 1 ao 20, ele fala da parábola do semeador. E aí ele vai dizer que um semeador saiu a semear, saiu a jogar semente para tudo quanto é lado. Quando a gente lê essa parábola, eu acho muito interessante, porque naquele período, semente era uma coisa muito valiosa e muito cara. Então, quando Jesus Cristo está falando que aquele cara saiu a semear, e ele saiu jogando semente em lugares, por exemplo, como estrada, em terrenos rochosos, no meio dos espinhos, para algumas pessoas, pode parecer que esse cara está desperdiçando uma coisa valiosa. E, na verdade, Jesus Cristo está remontando aqui algo que ele também traz lá na parábola do filho pródigo, quando ele fala que o pai, quando recebe o pedido do filho para dividir a herança, ele vai lá e dá, e depois que o filho perde tudo e o filho volta, ele vai lá e entesoura o filho de novo, como o Tim Keller costuma dizer, na verdade é a parábola do Deus pródigo, porque quem está gastando tudo, quem está investindo é o próprio pai, né? Ele traz essa ideia. Realmente, semente é uma coisa valiosa. Jesus vai dizer que essa semente é a palavra de Deus. E aí a ideia básica é essa, que o semeador, aquele que leva a palavra de Deus, quando sai para semear, que ele não fique economizando, que ele saia falando da palavra, que ele saia disseminando a palavra em todos os lugares. Não está no controle do semeador, necessariamente, saber como isso funciona, pelo menos não naquele período. Jesus Cristo depois vai dizer, ainda falando da parábola do semeador, lá no capítulo 4 de Marcos, no versículo 26 ao 29, ele vai falar que o reino de Deus, agora ele está falando que o reino de Deus
tem alguma coisa a ver com semeadura, tem alguma coisa a ver com agricultura, com plantação. Ele diz que o reino de Deus é comparado a um homem que planta a semente no solo e vai dormir, e os processos simplesmente acontecem. Em Marcos 4, no 30 e 34, ele também faz menção à mesma coisa. E aí lá em Mateus 9, 32 ao 38, em Lucas 10, 2, ele vai falar sobre a ideia de colheita. É muito interessante isso. Em João, João capítulo 4, depois que Jesus tem aquela conversa com aquela mulher samaritana, e aí a mulher volta para o povo dela e traz uma galera para Jesus, traz um monte de gente para Jesus. Jesus fica empolgado, desiste de comer, fala que a comida dele, a bebida dele é fazer a vontade do Pai, e começa a pregar para aquelas pessoas, começa a se revelar àquelas pessoas. De repente ele chega para os discípulos e fala uma coisa interessante. Ele fala, vocês estão dizendo que ainda falta muito tempo para a colheita. Jesus está usando parábolas. Jesus gostava de falar sobre isso, e ele diz que falava em parábolas para esconder isso das pessoas, para que as pessoas não conseguissem entender mesmo. E ele diz, vocês dizem que as colheitas, vai demorar ainda para a colheita? Olhem em volta, porque os campos já estão brancos. Ele faz uma comparação ali a um campo de algodão, o cara sabia quando estava na época da colheita, porque ele estava vendo aquele campo imenso, todo branquinho. Ele fala, os campos já estão brancos. Olha em volta. Ele fala em Marcos 4, do 30 ao 34, que o reino de Deus é como a semente de mostarda, que é bem pequenininha, começa com pouca força, mas tem condições e tem propósito, tem força para se tornar uma hortaliça grande, se tornar uma árvore grande, de modo que, se deixar crescer, se crescer do jeito que tem potencial para crescer, vai conseguir abrigar aves que irão fazer ninhos ali. Então Jesus Cristo está sempre amarrando, está sempre utilizando parábolas acerca de semente, acerca de colheita, e ele está falando para os discípulos, os campos já estão brancos. O problema é que nós temos poucos ceifeiros. Jesus Cristo está dizendo, quando ele fala que ele é a semente de trigo, ele está falando, eu vou plantar uma coisa, e essa coisa que eu plantar vai começar a dar frutos. Então, Deus não escolhe o dia de Pentecostes sem motivo. Ele não escolhe a festa do Pentecostes sem motivo. Em primeiro lugar, se ela celebra da mesma forma que aconteceu com Moisés, que ele desce com os 10 mandamentos, a lei que Paulo vai dizer que revela o nosso pecado, Paulo vai fazer uma distinção muito legal lá em 2 Coríntios capítulo 3, ele fala que é a lei do espírito de morte. Por quê? Porque ela revela que nós estávamos mortos. Aí ele fala que agora nós estamos debaixo da lei do espírito da vida. E a lei do espírito da vida, ela tem uma glória muito maior, porque ele diz, se Moisés, representante da lei do espírito de morte, ou seja, da lei que tem o propósito de mostrar o quão mortos nós estávamos, quando desceu, a glória que estava sobre ele era uma glória que as pessoas não conseguiam olhar na face dele, tamanho o brilho da glória que ele veio revestido. Aí Paulo fala, quanto mais nós, que estamos debaixo da lei da vida, do Espírito da vida. Ele está falando do Espírito Santo de Deus, do atuar do Espírito Santo de Deus, que se estabelece em Pentecostes. Então, por um lado, nós temos esse paralelo com o que aconteceu com Moisés. E do outro lado, nós temos o paralelo da colheita. Ali, Deus está capacitando e está dando providência para que haja cada vez mais ceifeiros, para que colham, para que recebam da semente que caiu e morreu. A semente de trigo que caiu e morreu não ficou lá viva sozinha, mas ela caiu e morreu para gerar frutos. Esses são os 2 primeiros motivos. O terceiro motivo tem a ver com a presença. No texto que eu li com vocês, diz assim, o versículo 3 fala assim,
depois do vento impetuoso, diz assim: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. O que você consegue ver aqui? Você consegue ver que entrou fogo. Esse fogo era como se fosse uma língua, em formato de língua mesmo, língua, o órgão, glossa, né? Eles usam o termo glossa aqui, que tanto se refere a um idioma, mas também se refere à língua humana. E elas não entraram neles. Olha que coisa interessante. Elas pousaram sobre a cabeça deles. E aí eu preciso chamar a sua atenção para alguns textos importantes. Em Números capítulo 9, do versículo 15 e 16, a Bíblia fala que Deus marca a sua presença no tabernáculo, e quando ele entra no tabernáculo, a descrição em Números aparece uma nuvem de glória, e em cima do tabernáculo, uma coluna de fogo. Essa coluna de fogo, ela simbolizava a presença de Deus no tabernáculo. E isso eu acho muito interessante. Por quê? Porque, por exemplo, quando João está escrevendo sobre Jesus na introdução do seu evangelho, e ele diz, por exemplo, que o Verbo habitou, se fez carne e habitou entre nós, ou seja, Jesus, o Verbo, encarna e habita em nós. A palavra habitar, no grego, significa fixar, tabernáculo ou tenda ou habitação. Tá? Tabernáculo era o lugar da habitação de Deus. João está dizendo que esse Deus encarna e ele também fixa um tabernáculo, ele fixa uma habitação. Mas essa habitação acontece entre nós. Só que é muito interessante. Jesus, em João capítulo 14, chama os discípulos e começa a falar sobre o que vai acontecer depois que ele vá. Essa é uma mensagem que ele deixa específica aos discípulos. Quando você lê João, você vai ver o Evangelho de João, até o final do capítulo 12, Jesus está tratando, aliás, até o capítulo 13, Jesus está tratando com multidões. As multidões o interpelam, as pessoas recebem curas, as pessoas recebem uma palavra, perdão de pecados. Só que depois do capítulo 13, todos os sermões de Jesus são dirigidos aos discípulos. São coisas que ele tem que passar apenas àqueles que foram comissionados para cumprir um propósito depois. E quando ele chama principalmente os apóstolos, ele fala que é melhor que ele vá. E aí a gente pensa, o que é melhor do que Deus habitando entre nós? E Jesus explica por que é melhor que ele vá, e quando ele explica o que é melhor que ele vá, você entende que há uma coisa mais poderosa do que Deus habitando entre nós, do que a palavra habitando entre nós. Jesus Cristo diz que a partir do momento em que ele for, vem um outro paráclito, né? Vem um outro consolador, e esse outro consolador que vem, ele não vem para estar entre nós. Essa é uma outra teologia importante que nós temos que amarrar. Eu vejo pessoas disseminando coisas como: o Espírito Santo de Deus ficou lá no meu quarto enquanto eu fui trabalhar. Essa não é a promessa do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo, ele não foi dado para habitar, para fixar tenda, para fixar tabernáculo entre nós. Jesus Cristo diz em João 14, do versículo 15 ao 17, ele diz, aliás, João 14, 23, ele fala que o Espírito Santo, ele estará em nós.
O Espírito Santo irá habitar em nós. Em Efésios capítulo 4, Paulo vai traçar, a partir do versículo 4, ele vai traçar a ideia sobre o Espírito Santo. Ele fala, vocês têm que ser um, ele está convocando o povo à unidade. Ele diz, vocês têm que ser um, porque há um só Espírito, há um só Deus, há um só batismo. E aí quando ele fala que há um só Deus, ele diz que esse Deus é sobre todos, falando da autoridade de Deus. Está acima, né? Ele está numa posição diferente de todos nós acima, ele é sobre todos. Ele é por todos, ou seja, Deus, ele cuida de todos, está falando do cuidado de Deus por nós, mas ele também diz que ele é em todos, ou seja, diz que Deus agora, ele habita em nós o tempo todo. No momento em que você se torna igreja, no momento em que você recebe o Espírito Santo, a ideia básica é que o Espírito Santo te acompanhe onde quer que você for. Quando aquelas línguas de fogo estão sobre a cabeça daquelas pessoas, da mesma forma que acontece no evento do tabernáculo de Números 9, o fogo em cima do tabernáculo indicava que ali havia a presença de Deus. Da mesma forma que as línguas pousadas sobre a cabeça daqueles homens simbolizavam que agora eles eram o tabernáculo. É isso que significa o que está escrito aqui. Lucas não colocou essas palavras aqui à toa. Existe uma leitura teológica disso. Então nós precisamos entender todo tipo de ensinamento que diz que o Espírito Santo fica e você vai, não é um ensinamento bíblico. Toda a ideia básica. É por isso que a gente precisa entender. Lá no Antigo Testamento, o Espírito tinha que ser convocado. Ele se apoderava de pessoas, ele se manifestava e ele tinha que ser convocado. Porque ele estava entre. Só que a promessa agora é que o Espírito esteja em nós. É que o Espírito esteja em nós. E aí agora, o fogo que indica a presença não estava, por exemplo, em cima da sinagoga. Ele não está em cima do templo. Né? A parede física e os edifícios onde nós nos reunimos. O fogo está sobre nós, indicando que existe presença em nós. Deus estava no tabernáculo. E o fogo estava sobre o tabernáculo, indicando a presença. Da mesma forma que aqui, o fogo está sobre esses homens, mas Deus já está dentro. A presença de Deus agora está dentro. É por isso que eu digo, não podemos negligenciar o estudo de Atos 2. Atos 2 é muito importante para a gente entender como é que a igreja tem que se movimentar. E aí você precisa entender já isso. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, não se aparta de você. Não existe essa de você estar no seu quarto orando, sair e aí o Espírito Santo falar com você. Não, fica mais um pouquinho, por favor. Não, o Espírito Santo vai junto. Porque o Espírito Santo não está entre nós, ele não é Deus entre nós. Ele é Deus em nós. Quando aquelas línguas pousaram sobre a cabeça daqueles homens, estavam indicando, agora mudou. Agora o tabernáculo são vocês. É por isso que Paulo, quando vai explicar lá no Areópago aos atenienses quem é o Deus dele, ele diz que ele não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ele habita em nós. Ele fixou o tabernáculo em nós. Esses homens agora são o tabernáculo. Cada um de nós é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você não é o shopping de Deus. Não é como era no Antigo Testamento, onde o Espírito visitava. E muita gente tem vivido e se relacionado com o Espírito, ensinado à igreja sobre o Espírito, falando que o Espírito visita. O Espírito Santo não visita a igreja. Ele habita nela o tempo inteiro. Porque sem o Espírito Santo não podemos fazer nada. Versículo 4 diz:
Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E aí, meu amigo, aqui a gente tem uma polêmica grande, a gente tem uma divisão grande. Divisão que eu prefiro evitar. Eu posso dar uma pincelada para você, explicar onde é que essas divisões da igreja começam na interpretação disso aqui, mas a gente pode ler o que o texto diz, extrair o que o texto diz. Esse é o propósito de uma exegese, né? O prefixo ex significa extrair do texto e não colocar coisas no texto. Né? Nós não temos que ler o texto e colocar no texto o que o texto não diz. Nós temos que, na verdade, ler o texto, extrair o que o texto diz para nós, né? Ler o que o texto nos diz e nos dobrar em obediência. Quando a gente fala sobre dons do Espírito Santo, quando a gente fala de manifestação do Espírito Santo, nós começamos com basicamente 2 gêneros de interpretação teológica. Nós temos os cessacionistas, que acreditam que tudo isso aqui que vai acontecer em Atos, tudo que aconteceu de miraculoso na vida dos apóstolos, aconteceu apenas no tempo apostólico. Quando a gente fala de continuistas, os continuistas são aqueles que acreditam, tá? Eles acreditam que os dons do Espírito ainda continuam nos dias de hoje. E aí, entre os continuistas, nós temos os pentecostais clássicos, né? Nós temos representantes do pentecostalismo clássico, William Seymour, né? Ligado ao avivamento da Rua Azusa. Nós temos o fundador da Congregação Cristã do Brasil, e nós temos também o Daniel Berg, né, a dupla de suecos Daniel Berg e o... Deixa eu pegar o nome do outro aqui, porque é difícil até de pronunciar, afinal de contas ele é sueco. Gunnar Wingren. Eu conheço o Daniel Berg, eu sou assembleiano, sou da Igreja Assembleia de Deus, eles são fundadores da Assembleia de Deus, tá? Isso no Brasil, são ondas do pentecostalismo clássico. É muito complicado a gente ficar definindo o que é realmente um pentecostal clássico. Aí eu recomendo que você leia alguns autores em primeira instância. Eu acho interessante você ler o Gutierre Siqueira, é um jovem teólogo assembleiano muito importante com relação à teologia pentecostal, principalmente a teologia pentecostal clássica. Eu também sugiro que você leia Craig Keener, principalmente o Espírito na Igreja, a obra dele, O Espírito na Igreja, bem como a obra hermenêutica do Espírito, isso para você ter um aprofundamento maior. Craig Keener, aqui no Brasil, o Gutierre Siqueira, principalmente porque o Gutierre Siqueira é um dos teólogos que fazem um compilado mais sóbrio do que significa realmente uma fé pentecostal clássica, né? É o que a gente chama de primeira onda. Aí tem a segunda onda, né, ainda dentro da ideia de continuismo, que são os pentecostalismos baseados nos movimentos, principalmente da Igreja do Evangelho Quadrangular. Aí nós temos a geração tem autor que coloca, por exemplo, a Igreja Deus é Amor dentro desse movimento da segunda onda. Tem autores como, por exemplo, o pastor Paulo Romero, que também vale a pena a leitura sobre isso, colocam dentro da terceira onda, porque a terceira onda é a criação das igrejas neopentecostais. Tem um monte de coisa sobre isso. Isso não é assunto para a gente agora, não vai ajudar a gente a entender o que está acontecendo aqui, entendeu? Todas essas escolas falam sobre o que aconteceu aqui, tentam dar sua explicação sobre o que aconteceu aqui, mas a gente não precisa colocar os óculos dessas ondas, a gente não precisa colocar os óculos do cessacionista necessariamente para entender isso aqui, a gente só precisa ler. Quando a gente for ler isso aqui, quando a gente vai ler toda a Bíblia, e aí eu vou dar a minha posição básica.
Eu não acredito em cessacionismo. Não tem nada na Bíblia Sagrada dizendo que o Espírito Santo agiu só nesse tempo e parou depois. Na verdade, o que a Bíblia diz é exatamente o contrário. O que a Bíblia diz é que nós só fazemos o que fazemos, nós só podemos falar, nós só podemos profetizar pelo Espírito, nós só podemos testemunhar de Jesus pelo Espírito Santo. Existe Espírito Santo agindo aqui na Bíblia Sagrada. E não tem nenhum texto na Bíblia dizendo: o Espírito agiu até aqui. E ponto final. Então, eu não vejo base teológica para o cessacionismo. Então você já vê. Então você é continuista. E aí você pergunta, primeira, segunda ou terceira onda? É muito complicado. Muito complicado. Pelo menos para eu me definir. Tá? O que eu quero que você entenda é que eu talvez esteja mais perto de um pentecostal clássico quando você entende, pelo menos na explicação do Gutierrez Siqueira, por exemplo, de que um pentecostal clássico é alguém que acredita que você só pode testemunhar de Jesus a partir do momento que você recebe o Espírito Santo. O problema é que eu acredito que nós recebemos o Espírito Santo quando aceitamos a Jesus. E aí, nas palavras do pastor Jonas Madureira, um pecador arrependido, confessando os seus pecados e levantando a mão para aceitar Jesus, só pode fazer isso se estiver cheio do Espírito Santo. Amém? Então, depois, fica a sugestão, depois eu posso conversar com o pastor André e aí a gente fazer uma live falando sobre essas questões, mas, em princípio, vamos fugir delas, vamos deixar elas no cantinho. Mais importante do que todas essas leituras é a gente entender qual é o propósito do que aconteceu aqui. E aí no texto diz assim, que eles ficaram cheios do Espírito e passaram a falar em outras línguas. Né? Aí tem aquela briga, São xenolalias, ou seja, línguas estrangeiras da terra, ou é glossolalia? É só uma língua desconhecida. Fica essa briga. O que aconteceu aqui, de fato? Vamos ler o texto, porque o texto vai nos dizer o que aconteceu. O que eu acho interessante é que o texto de Atos 2, ele é extremamente claro. Versículo 5 diz assim: Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Olha que coisa interessante. Quando eles começaram a falar em outras línguas, Lucas faz questão de dizer, tinha judeu de tudo quanto é nação, que falavam um monte de idiomas. Ouviram aquele monte de vozes, correram para ver o que era, e quando chegaram lá, eles ficaram perplexos. E ficaram perplexos por quê? Porque eles estavam ouvindo aquelas pessoas falando, e cada um os ouvia na sua própria língua. Olha só como é que Lucas quer chamar a atenção para isso. Ele diz assim, estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo, vede, não são porventura galileus todos esses que estão falando? E aí eu chamo de novo a sua atenção para aquele fato interessante de que esses homens não tinham nenhuma capacitação natural para divulgar o evangelho até os confins da terra. Por quê? Por que esses homens aqui estão dizendo, esses caras aí não são galileus? O Galileu, pessoas da região da Galileia, eram pessoas extremamente simples e humildes que tinham pouca ou quase nenhuma instrução intelectual. Então, você não ia ver um galileu falando em vários idiomas. Então eles estão apontando, esses homens são galileus, como é que eles estão falando
e nós estamos ouvindo? É o que ele está dizendo, ó, versículo 8. E como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? É estranho ver alguém da Galileia, esse povo que era tratado de qualquer jeito lá, porque eram pessoas extremamente simples, eram pessoas extremamente limitadas, agora estarem falando vários idiomas assim do nada. E aí no 9 ele diz, somos partos, somos medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito e das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos. Quem eram os prosélitos? Os prosélitos eram as pessoas que não nasceram judeus, eles não faziam parte da linhagem natural judaica, mas que se converteram ao Deus que os judeus adoravam, né? Cretenses e arábios. Como os ouvimos falar em nossa própria língua as grandezas de Deus? Quando Lucas está descrevendo isso aqui, ele está indicando, ó, o que aconteceu aqui foi que eles começaram a falar em outras línguas, eles começaram a profetizar, e eles profetizaram em outras línguas. Aí você pergunta, que línguas são essas? São as línguas das pessoas que estavam aqui, são os idiomas dessas pessoas que estavam aqui. Ué, professor, então quer dizer que esses movimentos de línguas que a gente vê dentro da igreja hoje, que não são de idiomas da terra, não são bíblicos? Calma, não é assim. Não estou falando isso. Porque a gente não pode ignorar, por exemplo, o texto de 1 Coríntios 14. Quando Paulo fala que quem ora em línguas, ora em mistério. E ele diz que só Deus entende. Então ele está falando uma língua que o homem não tem capacidade de entender. E aí ele diz, em espírito fala mistério. Tem esse texto. Mas esse idioma que Paulo está falando, aí também vale bastante a leitura do pastor Luciano Subirá, das obras que o pastor Luciano Subirá produz, apesar de eu discordar de uma boa parte do que ele fala, acho importante a gente ler o que ele fala, porque ele é um dos autores que apontam para fenômenos de língua diferentes no livro de Atos, e é um norte interessante para nós, e não só em Atos, mas em todo o Novo Testamento. Mas aqui especificamente no Pentecostes, o próprio texto não admite que nós tenhamos uma interpretação diferente daquilo que aconteceu aqui, tenha sido uma língua estrangeira. Eles estavam falando e as pessoas de outras nações estavam entendendo nas suas próprias línguas. Tanto é que Lucas faz questão de registrar. Tinha gente de todo lugar do mundo conhecido. Tinha gente que não falava o idioma dos hebreus, tinha gente que não falava grego, tinha gente de tudo quanto é lugar, e essas pessoas estavam ouvindo galileus, pessoas que não falavam outros idiomas, eram pessoas muito simples, estavam ouvindo esses galileus falando no seu próprio idioma materno. Cada um dos que ouviam, ouvia na sua língua. Que coisa interessante. Que coisa maravilhosa. Ora, se a capacitação profética aqui, determinada por Jesus, era para que esses homens fossem a Jerusalém, ok, eles conseguiriam se comunicar tranquilo. Judéia e Samaria, né? Jerusalém é capital da Judéia, né? Samaria é capital do outro reino, né? Lembra daquela divisão que teve com Roboão e Jeroboão? Que já não era... Na verdade, assim, Davi foi o cara que tentou unificar, né? Davi tentou unificar os dois reinos, mas na verdade eles sempre foram um pouco complicados, né? Mas aí tem aquela divisão última, né? Roboão e Jeroboão, e aí nós temos o reino da Samaria. Então, Judéia e Samaria, mas tem os confins da terra. E os confins da terra
tem gente que fala idiomas não conhecidos. Principalmente porque esses homens são galileus. Não tinha wizards, wise up naquela época. Tinha como aprender esses idiomas? Tinha. Paulo falava um monte de idiomas. Paulo era um poliglota. Um homem muito culto, muito estudado. Mas esses galileus que Jesus chamou primeiro, não. Mas eles foram capacitados pelo Espírito Santo para levar a mensagem. Eles foram capacitados para dizer, para falar com essas pessoas e conseguir se comunicar. O 12 diz, todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros. O que quer dizer isso? Eles começam a reconhecer que alguma coisa diferente está acontecendo ali. Alguma coisa que eles não viam antes. Alguma coisa que aquilo não estava acontecendo à toa. Tinha alguma coisa sobrenatural acontecendo e eles queriam o significado, queriam saber o que estava acontecendo. E também haviam aqueles, né, como sempre, que escarnecem, né? O 13 diz, outros, porém, zombando diziam, estão tudo bêbado. E é engraçado, né? Eu já vi uma pessoa, um ébrio, né, um bêbado, fazer muita coisa. Cair, dançar, tirar a roupa. Tem alguns que agridem a esposa, né? Mas falar outro idioma, do nada, eu nunca vi. Né? Então você vê que a explicação do zombador não tem muita lógica. Mas os outros estavam querendo saber o que é aquilo. O discurso de Pedro, né? Pedro se levanta, né? O Pedro, né, que negou Jesus, agora ele se levanta. E quando ele se levanta para pregar com ousadia. E olha só que coisa maravilhosa que Pedro faz. Versículo 14 diz assim, então se levantou Pedro com os 11 e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos. Varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disso e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo essa a 3ª hora do dia, né? Ou seja, às 9 da manhã, né? Os judeus contavam as horas a partir das 7, né? Assim que o sol se levantava, eles começavam a contar. Primeira, segunda, 3ª hora, então era por volta de 9 da manhã, né? Contando a partir da saída do sol. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Então, Pedro vai lá para Joel 2, né? Joel capítulo 2, quando Joel diz, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Olha que coisa maravilhosa. Você lembra lá de Moisés, quando Josué corre para ele, eu falei disso lá na nossa 3ª aula, o Espírito toma os 70 anciãos que foram separados para auxiliar Moisés. Quando os toma, eles profetizam. Aí, fora do que está acontecendo lá no arraial, algumas pessoas também recebem do Espírito Santo e começam a profetizar. Josué olha aquilo, volta para Moisés e fala para Moisés, olha lá, eles estão profetizando fora, fala para parar. O que Moisés fala? Moisés fala, eu queria que todos vocês profetizassem. Quem dera que todo o povo profetizasse. Agora, na profecia de Joel, está dizendo, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão
os vossos velhos. Eu acho muito interessante isso, porque os jovens vão conseguir criar sabedoria do futuro, né? E os velhos, né, que já estão chegando numa certa idade, vão se encher de esperança. Por quê? Porque o Espírito Santo será derramado. Era um propósito de Deus derramar o Espírito Santo sobre toda a carne novamente. Era propósito dele que nós experimentássemos essa glória que é, mesmo nesse vaso de barro que nós somos, o Espírito em nós, né? O Deus vivo, o Deus poderoso em nós. Pedro conserta para eles e diz, isso daí já está no que vocês creem. O que está acontecendo aqui é o que já está no que vocês creem. E aí, Pedro vai fazer uma pregação maravilhosa. Pedro vai tecer uma pregação que começa desde o princípio falando de Jesus. O primeiro grande testemunho acerca de Jesus depois da descida do Espírito Santo, ou seja, com a capacitação do Espírito Santo. Pedro vai no Antigo Testamento inteiro apontando Jesus, apontando que ele é o Messias, apontando que era propósito de Deus que o Messias viesse, e depois que ele termina de fazer essa pregação, aí acontece uma coisa maravilhosa. Lá no versículo 37 de Atos 2, diz assim, ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração. Algo moveu o coração deles. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Quando Pedro termina sua pregação, alguns tiveram seu coração tocado. E perguntaram, o que é que eu vou fazer agora? E aí Pedro diz, arrependei-vos. Lembra lá de João Batista? A profecia de Lucas sobre João Batista é que ele seria cheio do Espírito desde o ventre da mãe dele. E quando João Batista começa o seu ministério, qual é o ministério de João Batista? O ministério de João Batista é convocar as pessoas a um arrependimento. E aí ele continua, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, ou seja, a mesma pregação de João Batista. João Batista convocava o arrependimento e as multidões vinham a ele para serem batizados na água, né? O batismo nas águas é a nossa confissão pública, a nossa demonstração pública de que nos arrependemos da vida que levávamos antes. E ele diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo, pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isso é, para quantos o Senhor Deus chamar. Ele está dizendo, vocês vão ser batizados, se arrependam, sejam batizados e recebam dons do Espírito. Recebam dons do Espírito. Por quê? É importante que você entenda que tem que receber dom do Espírito. Porque o dom é para vocês. Ele está falando, esse dom é para vocês, é para os filhos de vocês e é para todos aqueles que o Senhor chamar. Então, como pode os dons terem cessado? Como pode o Espírito não presentear com dons, não trazer capacitação? Eu só estou aqui falando a vocês por causa do Espírito Santo. Eu sou uma pessoa tímida, eu sou uma pessoa introvertida. Em determinados momentos, eu prefiro ficar calado, prefiro ficar inócuo, imperceptível. Mas pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo, quando eu estou estudando a palavra de Deus, queima algo no meu coração. E isso não é virtude minha. Porque eu sou uma pessoa. Não tem nada disso. É o Espírito Santo de Deus queimando, porque ele capacita para a obra dele. Eu acho estranho uma igreja que não dependa do Espírito Santo para fazer o que tem que fazer. Pedro está dizendo, arrependam-se, sejam batizados, e aí vocês vão receber o dom do Espírito. E por que não receberiam? Se o dom é para vocês, se o dom é para os filhos de vocês, se o dom é para todos aqueles que Deus chamar. E aí, para a gente encerrar,
Muita polêmica existe. O dom aqui, o dom ali, e a gente fica olhando para o dom, a gente fica olhando para o dom. Tem uma coisa importante que acontece quando o Espírito Santo começa a tomar aquela igreja, e é o resultado do que aconteceu em Pentecostes, e pouca gente fala sobre isso. Porque a gente foca demais nos dons e esquece dos frutos. Os frutos, os resultados do que o Espírito Santo de Deus fez naquele lugar e continuou fazendo na igreja. A partir do versículo 42, o texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, passavam a andar de acordo com o que os apóstolos instruíram, passaram a ser pastoreáveis. Passaram a ser pastoreáveis, passaram a estar debaixo de cuidado. Nós temos visto pessoas hoje que não querem mais estar debaixo de cuidado da igreja. A igreja tem isso, a igreja tem aquilo. Tem igreja que tem isso. Mas olha só, Jesus diz que o reino de Deus é como um homem que plantou o trigo, e aí vieram os inimigos e plantaram o joio. Tem joio no meio do trigo. Mas Jesus Cristo diz que aquele homem acorda e aí vem umas pessoas alertá-lo e falam: olha, tem joio no meio do seu trigo. Quer que a gente arranque? Ele fala: não, não mexe não, não arranca não. Porque vocês não vão saber fazer a diferenciação e aí podem arrancar trigo junto com o joio. Deixa que eu vou fazer isso quando for colher. João, quando fala do batismo de Jesus, ele diz: eu batizo com água, mas vem aquele que batiza com o Espírito Santo e com o fogo. E aí diz que ele tem a pá na mão. Ele fala, ele vem com a pá na mão para limpar a eira. Ele tem a capacidade de separar o joio do trigo, separar a palha do trigo, para que fique no final só trigo. Isso é uma responsabilidade de Jesus, não é nossa. Não é nossa. O que cabe à liderança é permanecer na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos já dá conta de acusar, de descortinar muitas obras pecaminosas, muitas coisas que nós, como igreja, não deveríamos mais estar produzindo e precisamos perseverar em não produzir mais. Como diz em Hebreus 5. Sair do leite e avançar para alimento sólido. É isso que ele quer. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que nós devemos evoluir como cristão, crescer, é um imperativo. Mas, meu amigo, temos que perseverar na doutrina dos apóstolos e na comunhão da igreja. Você fala, mas eu estou aqui na doutrina dos apóstolos, eu leio a Bíblia. Está aí a comunhão. No partir do pão e nas orações, esse é o primeiro fruto. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Está falando de comunhão. Eles vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Eles estavam... Você consegue ver amor nisso aqui? É a grande diferença. Eu estava lendo... Uma vez eu estava vendo um pastor pregando sobre isso, inclusive comentei isso com a minha esposa. E esse pastor estava casando esse texto aqui com a ideologia marxista. Ele falava isso é marxismo. Então Marx está certo. Marx não está falando disso aqui. Marx está falando outra coisa. Ele está dizendo que ele está fazendo uma leitura de conflitos. Ele olha para trás e fala toda a história só muda por causa de conflitos. E o grande conflito é o conflito material. Então vai chegar uma hora que as pessoas que estão... O proletariado, né, as pessoas que estão abaixo só conseguem dar força de trabalho, vão se revoltar porque os burgueses estão dominando eles, e aí eles vão tomar os meios de produção da burguesia. Ou seja, não tem nada de amor nesse negócio de tomar, aí divide agora entre todo mundo. Isso não tem nada de amor, tem a ver com revolta. Aqui o que está acontecendo não é o que Marx prega.
O que está acontecendo aqui é que esses homens, eles voluntariamente vendiam o que tinham, vendiam as propriedades, os bens, entregavam tudo aos apóstolos, para que todos os irmãos, para que o irmão que estava do lado dele, pudesse receber do Senhor. Aqui o novo templo está sendo estabelecido. Se Lucas, no Evangelho de Lucas, fala que Jesus é o rei de um reino invertido, um reino de ponta cabeça, um rei que alcança os navi, os anis, né, na verdade, os pobres. Ele fala isso em Lucas capítulo 4, a partir do versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu para pregar boas novas, boas notícias, ou seja, evangelho aos pobres, aos anis, ou seja, aqueles excluídos socialmente. Agora não pode haver, no reino de Deus não pode haver pobre, todo mundo tem que ter alguma coisa, mas isso é por uma motivação do coração em amor. O Espírito produziu fruto de amor. Eu louvo a Deus. E aqui vou dar um depoimento e um testemunho pessoal. Louvo a Deus pela vida do Ministério Eirene. Eu vejo o fruto do amor nesse nível aqui em vocês, porque eu sou um dos que foram muito abençoados com isso. A minha igrejinha é bem pequena. E mesmo assim, todo mundo, uma boa parte do pessoal aqui ganha um salário mínimo, luta todo dia, mas mesmo assim, toda Santa Ceia a gente consegue arrecadar um pouco de alimento para quem precisa. No final do ano, pela misericórdia do Senhor, no Natal passado, principalmente, conseguimos distribuir cesta básica às pessoas. Por quê? Porque tem que haver uma marca de amor que se reflete no modo em que as pessoas não passam necessidade. Não tem nada a ver com Marx, com ditadura de proletariado, não tem nada a ver com isso, não tem a ver com revolta. Nós somos movidos por amor. E esse é um fruto importante que a gente não fala. A gente briga por causa dos dons. A gente briga por causa dos sinais e prodígios que também estão inclusos aqui, entre os sinais, entre os efeitos. Mas acima de qualquer coisa, existem os frutos. Perseverar na doutrina, ter comunhão com a igreja. E essa comunhão chegava no ponto de pessoas, por amor ao próximo, vender o que tinham, dá para distribuir para todo mundo de acordo com a necessidade de cada um. 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Uma igreja que mudou o padrão, o templo mudou. Isso vai gerar um problema, tá? Lá na frente a gente vai entender. O novo templo, o templo de Jesus, vai causar um problema com o templo antigo. Porque no novo templo, o que era colocado aos pés dos apóstolos era repartido com toda a igreja. Com todos os, conforme a necessidade de cada um. Ninguém conseguia passar aperto, ninguém conseguia passar necessidade. Eles louvavam a Deus, iam de casa em casa repartindo o pão, sabe? Tinha pregação, tinha palavra, tinha compartilhado o pão, comunhão diária, de casa em casa, com alegria, com um coração singelo, ou seja, com humildade. Eles louvavam a Deus e começaram a ganhar a simpatia do povo, a igreja do Senhor, quando ela é impactada realmente pelo Espírito Santo, quando a gente deixa que o Espírito Santo faça o que tem que ser feito, quando o Espírito Santo de Deus, ele produz fruto na igreja, a igreja se torna desejável, se torna admirável. Jesus Cristo já tinha dito, brilhe a vossa luz para que os homens vejam, e quando vejam isso, possam glorificar ao Pai. E ele termina dizendo que essa igreja era uma igreja fértil, né? Enquanto isso, enquanto eles cuidavam dessas coisas, o Senhor ia acrescentando todos os dias,
dia a dia os que iam sendo salvos. O Espírito Santo de Deus, antes de qualquer coisa, os dons, eles servem para que nós possamos trabalhar na igreja. Eles têm que servir para produzir arrependimento na igreja. Ele tem que servir para produzir fruto. Então eu te digo, dons do Espírito precisam produzir frutos. Nós precisamos olhar para os frutos. Jesus, quando fala que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, com os falsos profetas, ele fala que nós vamos conhecer esses profetas pelos frutos, porque o Espírito Santo dá fruto do Espírito. Uma igreja só pode ser cheia do Espírito produzindo frutos de amor, frutos de comunhão, sabe? Frutos de desejo diário de estarmos uns com os outros, o espírito individualista, né? Que atinge, eu falei do marxismo, agora eu vou falar do liberalismo econômico, né? Que atinge o liberalismo econômico, essa individualização, ela não é o espírito da igreja também, porque nós somos uma coletividade. Eu não sou a igreja, você não é a igreja, nós somos a igreja, porque a palavra eclésia, que a gente traduz como igreja, significa reunião de pessoas. Significa, em algumas pessoas inclusive aplicam ela para um rebanho. Ou seja, a igreja é plural e coletiva. Ela trabalha com comunhão. Ela não aceita que alguém passe necessidade entre os irmãos. Ela louva a Deus por ser assim. Ela vive com simplicidade, com singeleza. E dessa forma, o Senhor vai acrescentando dia a dia os que são salvos. Deus vai direcionando os que são salvos a essas igrejas. Eu creio nisso. Eu continuo crendo nisso. Eu continuo crendo. O Espírito Santo de Deus ainda habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele habita em nós. Ele nos capacitou para essa obra. Ele nos capacita dia a dia para essa obra. Produz em nós santidade e produz em nós capacidade para a obra do Espírito Santo. E isso tem que se traduzir, antes de qualquer coisa, nos frutos. Porque o próprio Jesus também diz que os falsos produziriam sinais que enganariam os escolhidos. Eles também produziriam sinais, prodígios e maravilhas. Agora, fruto do Espírito, só o Espírito pode produzir. Amém? Fiquem com Deus e até a próxima.